Olá, nesse vídeo vamos fazer uma introdução a equações a diferenças. Equações a diferenças são aquelas que podem ser escritas conforme a forma colocada na equação 1.1. Temos aqui uma função f arbitrária que tem como entradas y no período n mais k, y no período n mais k menos 1, até y no período n. Aqui são números discretos. E aqui nós temos o número do período, n. Esse n vai variar de 0, 1, 2, até um número k, natural. Y é uma função discreta, que para cada período n associa um valor real yn. Essa função discreta y é a incógnita da equação a diferenças. Ou seja, a solução da equação a diferenças vai ser uma função discreta y que associa cada período n a um número real yn. Vamos ver exemplos de algumas equações a diferenças. Temos aqui um modelo de juros compostos, no exemplo 1.1.1. A equação a diferenças é y no período n mais 1 é igual a 1 mais r vezes y no período n. Esse r é um parâmetro dado, um número fixo. No caso do modelo de juros compostos, esse r é a taxa de juros. Nessa equação aqui, o que ocorre é o seguinte. Vamos supor que a gente tem um valor aplicado inicial y0, ou seja, no período 0 nós temos um valor aplicado inicial. Para saber o valor corrigido por juros no período 1, nós vamos então multiplicar y0, que é o valor aplicado no período 0, por 1 mais a taxa de juros, o que vai nos dar então o valor corrigido por juros no período 1. O período pode ser dias, mês, ano, conforme o caso. Uma vez que temos então o valor aplicado no período 1, nós podemos então corrigir o valor para o período 2. O que vamos fazer é, dado y1, multiplicar por 1 mais r, que vamos obter o y2. Ou seja, o y2 é o valor corrigido no segundo período. E assim sucessivamente. Outro modelo que eu gostaria de mostrar é a equação logística. A equação logística, nós temos que y corresponde ao tamanho da população no período n. Novamente, esse período n pode ser dia, pode ser hora, pode ser mês, pode ser ano, conforme a situação que está sendo modelada. R, aqui na equação, é a taxa de crescimento populacional e K é o limiar de saturação. Então, o que temos aqui basicamente é uma equação discreta. Para cada período conhecido, nós obtemos o tamanho da população no próximo período de tempo, usando essa expressão aqui, R vezes Y no período N, que multiplica 1 menos Y no período N, dividido por K. Então, de maneira iterativa, nós podemos acompanhar o crescimento da população. Outra equação a diferenças bastante conhecida é a sequência de Fibonacci. Nós temos aqui que essa equação a diferenças é yn mais 2 igual a yn mais 1 mais yn. Então, partindo das condições iniciais de que y no período 0 é igual a 1 e que y no período 1 é igual a 1, nós teríamos então que y no período 2 seria igual a y no período 1 mais y no período 0, ou seja, 1 mais 1, que daria 2.
Conhecendo o y2, nós poderíamos calcular o y3, que seria igual ao y2 mais o y1, que daria 1 mais 2 igual a 3, e assim sucessivamente. A ordem de uma equação a diferenças é dada pelo número k. Voltando aqui a expressão aqui em cima, é dada por esse valor k aqui. Então temos aqui essa equação de diferenças aqui, o modelo de juros compostos, é uma equação de ordem 1, pois obtemos um novo período com base apenas no valor do período anterior. A equação logística é a mesma coisa, é uma equação de ordem 1, pois podemos obter o valor num novo período com base apenas nos valores do período anterior. No caso aqui da sequência de Fibonacci, temos uma equação de ordem 2, na qual, para obtermos o valor de um período, precisamos conhecer o valor de 2 períodos anteriores. Ainda classificamos as equações a diferenças quanto à linearidade. Ela pode ser dita uma equação linear ou não linear. Uma equação a diferenças é dita linear quando a expressão que envolve os valores dos períodos é linear em relação aos y. Então vamos ver aqui. No caso do modelo de juros compostos, tem uma equação diferencial, uma equação a diferenças linear, pois todos os termos que envolvem y são termos lineares. No caso da equação logística, temos uma equação a diferenças não linear, pois aqui temos um y multiplicando um y, o que dá um termo não linear, um termo quadrático. A equação de Fibonacci é uma equação a diferenças linear, pois todos os termos envolvendo y são lineares. Bom, a solução de uma equação a diferenças é uma sequência de números yn, com n variando do período inicial até o infinito. Essa sequência então ficaria y0, y1 até yn. Vamos ver aqui o exemplo 1.1.3. Vamos obter alguns valores da solução, né, os 4 primeiros valores da solução para essa equação de diferenças aqui. Yn mais 1 igual a 2yn menos 1, com a condição inicial de que y0 é igual a 0. Então, partindo do valor inicial, y0 igual a 0, nós podemos calcular o y1. Se botarmos aqui na equação 1.7 n igual a 0, nós ficaríamos com y1 igual a 2y0 menos 1, que é a expressão que temos aqui na equação 1.9. y1 igual a 2y0 menos 1. y0 é igual a 0, então ficaremos com 2 vezes 0 menos 1, o que daria menos 1. Isso nos dá o valor de y no período 1. Conhecendo o valor de y no período 1, nós podemos então calcular o y no período 2. Basta aqui na expressão 1.7, na equação de diferenças, colocar n igual a 1. Teríamos então y2 igual a 2y1 menos 1. Fazendo isso, obtemos então o valor de y2 igual a menos 3. E aí nós seguimos sucessivamente. Conhecendo o valor de y2, podemos calcular o y3. E conhecendo o valor de y3, podemos calcular o valor de y4. Com isso, nós obtemos então os 4 primeiros termos da série, incluindo a condição inicial. Temos aqui então que a solução vai ser a sequência 0, menos 1, menos 3, menos 7, menos 15, conforme os valores que fomos calculando. E assim sucessivamente. O gráfico da solução pode ser feito como um gráfico discreto. Nós vamos ter aqui os períodos colocados no eixo horizontal e no eixo vertical nós podemos colocar os valores do y a cada período. Então no período 0 teremos o valor 0,
no caso desse exemplo. No período 1, teríamos o valor menos 1. No período 2, teríamos o valor menos 3 e assim sucessivamente. Então veja que o gráfico da solução é um gráfico discreto. Em algumas equações de diferenças, é possível ter uma solução da forma fechada. Ou seja, nesse exemplo aqui, calculamos a solução no formato de uma sequência. E o problema que temos aqui é que para calcular o novo valor, precisamos voltar à equação de diferenças para calcular um valor ainda não calculado. Se temos uma forma fechada, então temos uma expressão envolvendo apenas o período. Uma função g de n. N é o período. Essa expressão envolvendo n nos dá o valor de yn diretamente, de forma explícita. Essa função g é uma função discreta. Ou seja, para cada período n, ela nos retorna um valor real. Vamos tentar obter essa solução, no caso aqui do exemplo 1.1.4. Temos a equação de diferenças y, n mais 1, igual a 1 mais r vezes y no período n, para n maior ou igual que zero. Então, n é discreto, começando em 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos calcular a solução a partir do valor inicial y0, que aqui não foi dado no exemplo, mas consideramos ele um valor arbitrário. Um valor a ter que ser informado para que nós conseguimos a solução num caso particular. Mas no caso geral, partimos de um valor considerado conhecido y0. Então, de maneira iterada, conhecendo o y0, nós podemos calcular o y1. Basta colocar aqui na equação as diferenças n igual a 0. Ficaremos então com y1 igual a 1 mais r e y0. Então, o y1 seria 1 mais r e y0. Conhecendo o valor de y1, poderemos calcular o valor de y2, que seria y2 igual a 1 mais r vezes y1. Basta colocar na equação aqui n igual a 1. Ocorre que y1 nós calculamos na iteração anterior como 1 mais r vezes y0. Então, fazendo a substituição, teríamos 1 mais r, que multiplica 1 mais r e y0, sendo 1 mais r e y0 o valor de y1. O que é a mesma coisa que escrever 1 mais r ao quadrado y0. Conhecendo o y2, podemos calcular y3. Vamos ficar com 1 mais r vezes y2. O y2 nada mais é do que 1 mais r ao quadrado y0. Então, substituindo, obtemos aqui o que está na equação 1.29. O que é equivalente, então, a 1 mais r ao cubo y0. Então, por inferência, notamos o seguinte, que o y1 é 1 mais r y0, ou seja, a potência 1 de 1 mais r vezes y0. y2 é 1 mais r ao quadrado, ou seja, a potência 2 de 1 mais r vezes y0. E no caso de y3, temos 1 mais r ao cubo y0. Então, por inferência, nós temos aqui que nós podemos concluir que yn, o valor de y no período n, é igual a 1 mais r elevado na n vezes y0. Então, essa expressão aqui nos permite calcular o valor no período n diretamente conhecendo apenas n e, claro, o valor inicial, y0. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Eu agradeço a atenção e desejo a todas e todos ótimos estudos.